Senhor, nós te bendizemos porque temos a oportunidade e o glorioso privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor pregada. Nós já lemos as Sagradas Escrituras e nós temos o privilégio de agora podermos também ouvir a pregação da Tua palavra. Esse é o meio que o Senhor nos determinou para fazer, o meio ordinário para que a igreja seja edificada, seja instruída. E nós fazemos isso, ó Deus, domingo após domingo, na expectativa de que o Senhor, pelo Teu Espírito, edifique o nosso coração, a nossa alma e mude a nossa sorte. Porque fazemos na dependência do Senhor, na expectativa de que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, irmãos. Um ciclo que está encerrando 2021, um ano de grandes desafios para todos nós. Muitos desafios na área da saúde, na área da economia, muitos desafios como igreja, pelos projetos, por aquilo que temos de realizar. E sempre quando nós estamos encerrando um período da nossa caminhada, nós passamos a avaliar o que passou, como Deus nos conduziu até aqui, o que Ele tem feito por nós. E podemos olhar para as nossas faltas, as nossas muitas fraquezas, e pedir a Deus que nos socorra e nos ajude a vivermos dias melhores para a glória dEle. Sempre o passado é importante, mas também o futuro se avizinha e nós temos projetos a curto, médio, longo prazo. Nós temos algumas decisões que precisam ser tomadas quanto relacionamentos, casamento, trabalho. O que vamos fazer sobre a nossa casa, os projetos familiares que Deus nos concedeu, tantas definições e tantos propósitos e tantos desafios nós temos à nossa frente. E diante desses desafios, do que é incerto no futuro, do que nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, é que nós precisamos manter os nossos olhos no que nós sabemos e os nossos pés em lugares firmes. Nós não podemos mudar o que se sabe por aquilo que não se sabe. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo ou o que irá acontecer comigo nesse ano que vai iniciar, mas eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei o que Ele já fez por mim, eu sei, com base naquilo que eu sei, eu tenho expectativas diante daquilo que eu não conheço, diante daquilo que eu não sei do que virá. Nós temos planejamentos muito grandes, muitos planejamentos, dos mais simples aos mais complexos. O apóstolo Paulo tinha alguns planejamentos momentâneos nesse texto, e é interessante que a própria Bíblia, a nossa Bíblia coloca como título os projetos de Paulo. Ela coloca exatamente isso, do verso 5 até o verso 9, os projetos de Paulo. Só que esses projetos, irmãos,
eles têm desafios, e ele sabe quais são os desafios, mas como ele vai usar os desafios para que aqueles projetos se realizem, e como ele entregará nas mãos de Deus os projetos que ele fez. Os projetos que ele fez. Existem coisas que são santas e que devem ser buscadas, mas nem mesmo as coisas santas nós podemos dizer, porque elas são santas e boas, eu tenho segurança que ela irá acontecer. Eu preciso ter no final a seguinte declaração, como Paulo conclui a sessão, dizendo assim, essa é a expressão no verso 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Existe uma expectativa grande no coração do apóstolo Paulo, irmãos, quando ele descreve com as palavras aquilo que é, eu diria, riquíssimo, não é? Riquíssimo na maneira como ele expõe esse conceito. Irei ter convosco. Veja como começa as convicções de Paulo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Onde Paulo se encontrava aqui, irmãos? Existe uma disputa grande de que lugar ele escreve esse texto, né? Alguns acreditam que ele escreve da igreja de Filipe, mas me parece que não é essa a melhor estratégia, porque, veja, no verso 8 ele nos deixa claro onde ele se encontra naquele momento. Ele diz, olha, ficarei porém em Éfeso até ao Pentecostes. Ficarei porém em Éfeso até ao Pentecostes. E no verso 19 ele mostra que ele escreve exatamente dessa região, quando diz, as igrejas da Ásia vos saúdam. Então Paulo está, me parece mais claro, ali na região de Éfeso, e ele está descrevendo o desejo do coração dele para exatamente chegar até a igreja de Corinto. Eu desejo vê-los, há um intento no meu coração de poder estar com vocês, é o que eu desejo no meu íntimo, é estar com vocês. E já tracei um plano para isso. Eu vou sair de uma cidade e vou passar em outra cidade. Parece claro, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, vire a página comigo, no capítulo 1, verso 15 e 16, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim, no verso 15 e 16, com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós à Judéia, Veja, o plano original do apóstolo Paulo era ir diretamente de Éfeso para Corinto, e de lá até a Macedônia, e então voltar para Corinto, e para que ele fosse enviado até a Judéia, a Jerusalém. Agora, veja, esse era o plano original. Agora, veja, ele vai nos informar e informar a igreja o seguinte, que ele vai para a Macedônia antes de ir a Corinto. Eu irei à Macedônia antes de ir a Corinto. Os falsos mestres, irmãos,
eles estavam agindo com toda a força em Corinto, e eles buscavam encontrar fundamentos para se queixar do apóstolo Paulo. Veja, ele fez essa mudança de plano, e essa mudança de plano do apóstolo Paulo foi tirado ou tratado pelos falsos mestres como algo terrível, e eles passaram a macular a dignidade e a honra de Paulo por causa disso. É interessante, não é? É que eles começam a dizer: sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É que vocês não podem depender de Paulo, nem para os propósitos, nem para as doutrinas que ele tem ensinado a vocês. É por isso que ele escreve a segunda carta dele aos Coríntios, para vindicar o seu apostolado, para mostrar à igreja de Corinto que ele não era um falso apóstolo. O erro, irmãos, o erro aqui não é de Paulo, porque foi um plano. E é interessante, como Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: aqui não é a inspiração, porque na inspiração bíblica, Paulo, quando estava inspirado por Deus, ele dizia o que era e como seria. Agora, ele expressa a vontade do seu coração e afirma: se o Senhor permitir, nós faremos. Lembre-se, o que está registrado é inspirado, mas Paulo não fala nesse momento como alguém que está falando algo que está sendo revelado diretamente à igreja, mas o desejo do seu coração. O desejo do seu coração. É por isso que o verso 6 agora, volte comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, no verso 6, Paulo diz: e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Eu passo pela Macedônia, mas eu estarei com vocês. Veja a expressão: e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno. A visita dele, irmãos, não poderia ser uma visita passageira. Ele queria uma visita que pudesse ser demorada por algumas razões. Os problemas na igreja de Corinto eram profundos e que ele não iria resolver esses problemas com uma visita passageira ali na igreja. E ele tem a expectativa, isso é importante, quando ele escreve essa carta à igreja de Corinto, na segunda carta isso vai ser muito bem anunciado, que muito do que foi escrito por ele foi resolvido, e na segunda carta isso vai ser muito claro. Muitas coisas serão resolvidas ali. Me parece que ele deixa Éfeso depois de um levante que aconteceu na cidade. Lembra? Ele está em Éfeso e ele então faz o plano de lá. O que aconteceu em Éfeso? Então, para que você possa ter essa informação histórica no próprio texto, é só não desmarcar o texto de Corinto, mas virar a página, ir comigo para Atos, por favor, capítulo 20. Paulo está em Éfeso. Atos capítulo 20, especialmente os versos 2 e 3. Veja o que diz a Sagrada Escritura, irmãos. Eu vou ler o verso 1, 2 e 3. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Veja, aí agora ele vai para a Macedônia, é o que ele está escrevendo ali, de Éfeso. Ele deixou Éfeso depois desse levante, desse tumulto que ocorreu na cidade. O plano aqui, não é, que ele havia estabelecido, de uma certa forma também foi executado.
Ele disse: eu vou permanecer com vocês mais ou menos pelo tempo do inverno, com o objetivo de que eu possa ajudá-los e que vocês também possam me ajudar na minha jornada, porque vocês vão suprir as minhas necessidades e vocês vão me enviar para a Judéia. Paulo tinha muitas afeições por aquela igreja, apesar, irmãos, das muitas dificuldades que ele passou na igreja de Corinto. Ele tinha por aquela igreja um grande carinho e um grande amor. Perceba bem nas palavras de Matthew Henry comentando esse verso: o coração de um verdadeiro ministro deve estar linkado e deve estar favorecendo a busca, não é, de estar no meio daqueles com quem ele trabalhou por muito tempo e com um sucesso declarado. Ele disse: olha, o coração do ministro, ele vai dizer, estará unido àqueles com quem ele trabalhou por muito tempo e com um sucesso. Não tenha dúvida, irmãos, Paulo desejava ver a igreja de Corinto. Paulo desejava permanecer com eles até quanto o Senhor permitisse. Embora algumas das pessoas de Corinto os desprezasse e se levantasse contra ele e colocasse dúvida sobre o amor dele para com a igreja. E é interessante, e eles se submeteram a um outro apóstolo, falso apóstolo, não a Paulo como o apóstolo que era o pai espiritual daquela igreja. Você sabe por quê? Porque ele desejava ver aquela igreja de novo. Sabe por que ele desejava estar com eles de novo? Mesmo tendo sido desrespeitado por muitos, era porque, irmãos, ele tinha consciência de que Deus havia usado ele de modo extraordinário naquele local. Ele planejou e ele esperou. Ele disse: eu intenciono estar com vocês. O meu desejo é estar com vocês, para que eu possa ser enviado por vocês. Não que eles possam acompanhá-lo, irmãos, pelo caminho, mas que eles pudessem enviá-lo, nutri-lo e, ao mesmo tempo, dar o suporte para que ele tivesse o que era necessário durante a viagem que ele faria. O desejo de Paulo era que o amor que ele demonstrou para com aquela igreja pudesse ser visto agora pelo cuidado que eles teriam para com ele na jornada que ele teria, e que nada deveria lhe faltar nesse caminho. Ele sabia, irmãos, que era apenas nesse sentido rápido que ele deveria passar ali, porque se não fosse para ficar muito tempo, ele não ficaria na cidade, porque ele não poderia resolver as questões tão graves que existiam na igreja de Corinto naquele tempo. Preste atenção nisso, irmãos. Veja que razão tão clara para um ministro do Evangelho estar ou permanecer num lugar, porque eu sei que se eu ficar ali, eu vou fazer o bem. Veja que motivação para estar, e a motivação para não permanecer por pouco tempo. Ficar muito tempo é porque se eu ficar aí, eu vou fazer o bem. Essa é a motivação do coração de Paulo. Era para isso que ele estava desejoso em vê-los. Isso é interessante notarmos, irmãos, não é? Porque
Qual o motivo, não é? Você imagina, eu vou passar um tempo na igreja, quanto tempo? Se não for para fazer o bem, é melhor não ficar. E que relacionamento é esse que nós temos entre pessoas dentro da própria igreja? Veja, imagina um relacionamento marido e mulher, que até que a morte os separe. Como você entra num relacionamento se o teu intuito não é fazer o bem, ou fazer o que é bom? Qual é o propósito disso? Certamente, o apóstolo Paulo nos ensina: eu quero estar com vocês por muito tempo, para lhes fazer o bem. A desculpa que ele dá para a igreja por não vê-los agora, irmãos, é porque ele disse que vai ser algo passageiro, transitório, como nós já falamos. Eu não vou vê-los, sabe por quê? Porque eu não vou permanecer com vocês. A única coisa que essa visita vai fazer, irmãos, ela vai apenas animar a nossa percepção e o carinho um pelo outro, mas não vai trazer nenhum benefício prático. Eu não quero apenas estar com vocês. É necessário que haja satisfação. É por isso que eu não vou vê-los agora, porque eu vou passar muito rapidamente. Na volta eu faço isso. Já parou para pensar, irmãos, como quando nós amamos alguém, nós esperamos a oportunidade para estar com elas. Estar com elas por um período de tempo muito bom. É muito estranho você não desejar estar com aqueles cuja relação é permanente. O apóstolo Paulo tinha um desejo: eu quero estar com vocês por um longo período de tempo. Isso vai ser mais próprio, mais apropriado, né? Porque se eu puder ficar com vocês um pouco mais, certamente benefícios virão. Agora Paulo vai adiante, irmãos, e diz o seguinte, no verso 7, veja, ainda na linguagem do apóstolo Paulo, acompanhe comigo no verso 7 do capítulo 16: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então aqui Paulo diz: olha, esse é o meu plano, e para esse propósito eu tracei esse plano. Agora eu tenho limitações. E quais são as minhas limitações? Eu não tenho o domínio sobre todas as circunstâncias. Talvez Deus não queira, talvez não seja essa a vontade de Deus. O propósito dele era bom, mas nem sempre o nosso bom propósito é a vontade de Deus, se Deus permitir. Preste atenção, irmãos, nem todo o propósito que nós estabelecemos vai ser realizado, mas todo propósito que nós estabelecemos deve ser feito em submissão à providência divina. Deve ser feito em submissão à providência divina. Isso não depende de nós realizarmos os nossos próprios desejos, sem a vontade do Senhor.
O apóstolo Paulo, ao dizer isso, irmãos, se Deus permitir, ele não está aqui criando uma geração de neuróticos que se escreve, se não colocar, se Deus quiser, ele está dizendo que ele está agindo segundo o seu próprio entendimento. Não, o que ele está expressando aqui é o desejo de um homem que teme a Deus, de fazer aquilo que glorifica a Deus. Veja, às vezes até é bom isso, até é justo isso, até é santo isso, mas isso Deus não quer, Ele não permitirá isso. E o meu coração estará tranquilo, os meus planos foram feitos, mas Deus não quis assim. Você sabe, irmãos, que Tiago chega a dizer, no capítulo 4, que é maligna essa jactância. Lá no versículo 15 do capítulo 4 de Tiago, você vai ler a seção, ele vai dizer, é maligna essa jactância, é maligna essa soberba, de fazer planos e não depender de Deus, dizer assim, amanhã nós levantaremos, amanhã nós vamos a tal cidade, amanhã nós ganharemos tanto, faremos lucro. Ora, não tem nada de errado planejar, porque Deus é o alfa e o ômega, é o que planeja e o que executa. Nós podemos planejar, mas só que nós não somos os senhores de todas as circunstâncias e nem temos a condição de saber nada sobre o que acontecerá agora, a um segundo depois da minha fala. Paulo diz, se Deus permitir. Tiago afirma, jactância semelhante a essa é maligna. Por que maligna, irmãos? Porque é soberba. Porque é autonomia. Porque é independência. Tiago diz, antes diga no seu coração, se Deus quiser, amanhã nós faremos isso. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, mais uma vez, aqui não está sendo criado um grupo de neuróticos em que nós temos de dizer toda vez que falamos no fim da palavra a mesma coisa. Não, por favor. Mas é no íntimo do nosso coração e nas horas mais contundentes da vida. Vou lhes dar um exemplo dos mais contundentes da vida. Jesus estava e tinha acabado de suar gotas de sangue no jardim do Getsemane. Ele olha para o Pai em oração e diz, Pai, se possível, aparta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Não é o desejo apenas de um plano bom não ser realizado, é o desejo de querer ver a vontade de Deus sendo realizada em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. É pelo poder de Deus, é pela permissão de Deus, é sob a direção de Deus que nós devemos fazer todas as coisas. Não se atreva a não planejar sua vida, mas não se atreva
a planejar sua vida, sem esperar na aprovação do Senhor. Como isso nos livra de tantos problemas, irmãos? Primeiro, nos livra da soberba. Segundo, nos livra da frustração. Quando eu planejo e executo, a gente fica falando por aí, não é? Veja, eu fiz isso, eu organizei aquilo, eu planejei, executei aquilo, e a pessoa fala como se dependesse exclusivamente dela. Não. Essa foi a vontade do Senhor. É arrancar do meu coração a arrogância. Mas se eu planejo e aquilo que eu planejei não é executado, eu não me frustro. Eu fiz o que era para ser feito, mas esta não foi a vontade do Senhor. Esta não foi a vontade do Senhor. No verso 8 ele vai dizer: eu vou ficar em Éfeso pelo presente, até o Pentecostes. Eu vou ficar aqui até o Pentecostes. Eu estarei lá na igreja de Éfeso e de lá eu ficarei. Engraçado porque ele diz: olha, uma grande porta se abriu. Veja o verso 9: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Há muitos adversários. Uma grande porta. Veja, eu vou ficar aqui em Éfeso até o Pentecostes, por uma razão. É engraçado que Erasmo de Roterdã, quando traduz esse texto, ele traduz assim, ele usa essa expressão, esse termo literalmente, ele diz, ele ficará lá até ao 50º dia, que a ideia seria, você vai ficar até o dia 50, que é a ideia do Pentecostes, como se Paulo estivesse celebrando a festa judaica. Não, Paulo não está pensando ali. Veja a lógica de Paulo. Sabe por que eu vou ficar? Porque haverá um volume de pessoas grandes aqui e uma porta se me abriu. Eu não vou ficar aqui para celebrar a festa judaica, porque já não tem mais sentido para nós, irmãos. Paulo já disse isso tanto na igreja de Corinto como aos romanos. Não há mais necessidade dessas festas. Mas ele vai ficar lá porque um volume de pessoas, um grande número de pessoas irão para lá e uma grande porta se abriu. Paulo desejou ir aos Coríntios porque Deus deu a ele um grande sucesso quando ele esteve lá. Agora ele deseja ficar em Éfeso porque uma grande porta se abriu. O ministro da palavra, irmãos, ele determina onde ele vai ficar, não simplesmente pelos benefícios pessoais, mas pelas portas que Deus abre para ele entrar. Mas o que é engraçado e até intrigante, eu diria, no texto, ele fala de uma porta larga, ele diz, ora, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Há muitos adversários. Irmãos, o grande sucesso na obra do Evangelho comumente cria muitos inimigos. O maligno, ele se opõe mais ainda, e ele faz mais contra diante daqueles que, com sucesso, pela graça do Evangelho, têm proclamado as Sagradas Escrituras, com o objetivo de destruir o reino de Deus. Paulo disse, há muitos adversários, mas isso ele não diz, tem muito adversário, eu vou embora. Ele disse, eu vou ficar. Uma porta se abriu
a grande adversário, muita inimizade, mas eu vou ficar. Muitos adversários, mas eu determinei ficar. Engraçado porque aqueles adversários que Paulo se refere, imagina, irmãos, na igreja de Corinto, Paulo, lá na igreja de Éfeso, em Atos 20, Paulo chega a dizer: logo após a minha saída, irmãos, surgirão pessoas de dentro da igreja. Paulo não está nem falando dos inimigos externos, e está falando dos inimigos de dentro que surgirão. E aí Paulo descreve com essas palavras: há muitos adversários. Eles querem impedir o avanço do reino de Deus. Deveria eu mudar de lugar? Deveria eu deixar o estado e o lugar que Deus me colocou por causa da oposição? Não. Matthew Henry, comentando ainda esse verso, afirma: a oposição dos adversários somente animaram o zelo de Paulo. Ele não foi em nada esmorecido pelos seus adversários. Quanto mais eles se iravam contra ele, mais ele se animava no Evangelho. A porta grande se abriu, são grandes os que se levantam contra mim. Adversários, irmãos, e oposição não quebram a alma, não tiram a alegria do ministro fiel, não necessariamente, mas vão aumentar o seu zelo e inspirá-los a trabalhar ainda mais pela causa do Senhor. Mas o que quebra a alma de um ministro fiel não é a oposição dos inimigos. Paulo disse: há muitos inimigos, mas é a obstinação, a dureza dos que escutam a palavra, que não obedecem à voz do Senhor, que permanecem na incredulidade, na infidelidade, na impureza. Isso é o que destrói a alma de um ministro. É isso que quebra a sua alegria. Os inimigos não. Os inimigos não. Paulo fez um plano e disse: se Deus permitir, chegarei lá. Paulo fez um plano, mas um propósito de fazer o bem à igreja em qualquer circunstância. E Paulo fez um plano quando disse: eu vou permanecer aqui em Éfeso. A grande porta se abriu. Existem muitos inimigos, mas eles não vão me impedir de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. São muitos os propósitos que nós temos. Algum deles é de fazer o bem. Algum deles é de fazer o bem com aqueles com quem você convive mais tempo.
os seus planos para esse ano contam com os adversários? O que vocês farão com os adversários? Com as adversidades? Os adversários não foram sinais para Paulo recuar no propósito, mas para aumentar o seu zelo e fazer o que Deus lhe mandou fazer. Se o seu propósito é fazer o bem, nem os adversários poderão impedir. Só Deus pode impedir. Nem os adversários poderão fazer. Irmãos, temos muitos desafios para esse ano. E desafios como igreja. Nós temos uma construção, a primeira construção dos 11 anos da nossa igreja local. São muitos os desafios e muitas as dificuldades que estão sobre nós. Mas nenhum desses desafios, irmãos, é mais importante do que a santidade de vida, do que o abandono do pecado, do que buscar fazer o bem ao próximo em Cristo. Porque essa é a forma que nós vamos nos preparar, não para construirmos simplesmente uma igreja, mas para edificarmos o reino de Deus. Para edificarmos o reino de Deus. Uma grande porta se abriu. Nem os adversários nos poderão impedir. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ser, ó Deus, desafiados, encorajados, exortados sobre o dia de amanhã, os planos que nós temos. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, pelo que aprendemos nesse dia, nessa palavra, nesse texto sagrado. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos todas essas verdades para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que nesse ano de 2022, segundo a Tua misericórdia e vontade, mais do que qualquer outra coisa, possamos crescer no conhecimento, na graça e no poder do Senhor, para o nosso bem, para o louvor do Teu nome e para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus.